Correção dos exercícios de química. Exercício 1. O alumínio é obtido pela eletrólise da bauxita. Nessa eletrólise ocorre a formação de oxigênio que reage com os eletrodos de carbono utilizados no processo. A equação não balanceada que representa o processo global é... Aí tem a equação lá, né? Al2, O3 mais carbono sólido transforma-se em CO2 mais Al. Esse carbono aqui é o eletrodo de grafite que ele menciona lá. Para 2 mol de Al2O3, quantos mol de CO2 e Al, respectivamente, são produzidos neste processo? Bom, primeiro eu preciso fazer o balanceamento, porque a equação aí não está balanceada. Veja que nós temos 2 átomos de alumínio no reagente, no Al2O3. Então, lá no produto teria que ter 2 também. Mas tem outro problema aqui. Tem 3 átomos de oxigênio aqui, ó, neste componente aqui do reagente. Lá no produto tem 2 átomos de oxigênio na molécula de CO2. Então, nós temos que multiplicar este material aqui por 2 e este material aqui por 3. Porque quando eu faço 2 vezes 3 dá 6 e quando eu faço 3 vezes 2 dá 6 também. Vamos ter 6 átomos de oxigênio no reagente e 6 átomos de oxigênio no produto. Agora, a partir desses 2 coeficientes, a gente vai balancear os outros 2 que são mais simples. 2 vezes 2, 4 átomos de alumínio, então tem 4 átomos de alumínio no produto. 3 vezes 1, 3. Tem 3 átomos de carbono no produto, então vou ter 3 átomos de carbono no reagente. Pronto, está balanceada a equação. Agora a gente já pode retomar o enunciado e ver o que o exercício estava pedindo, que agora a gente consegue responder. O exercício pedia o seguinte: para 2 mol de Al2O3. 2 mol de Al2O3 é o que a gente tem aqui já. Ó. Quantos mol de CO2 e Al, respectivamente, serão produzidos no processo? Quantos mol de CO2? 3 mol. Quantos mol de Al? 4. É justamente os coeficientes estequiométricos que nós encontramos aqui, que vão responder o exercício. A cada 2 mol de Al2O3, 3 mol de carbono são consumidos, 3 mol de CO2 são produzidos e 4 mols de alumínio metálico são produzidos. Então, quando o exercício pergunta, para 2 mol de Al2O3, quantos mol de CO2 e Al, respectivamente, são produzidos? Para 2 mol de Al2O3, 3 mol de CO2 e 4 mol de Al são produzidos. Resposta correta é a alternativa E. 3 e 4 mols de CO2 e de Al são produzidos. Exercício 2. Na metalurgia do zinco, uma das etapas é a reação do óxido de zinco com monóxido de carbono, produzindo zinco elementar e dióxido de carbono. Bom, então, óxido de zinco é ZnO, esse é o óxido de zinco. Vai reagir com monóxido de carbono. Então, óxido de zinco mais monóxido de carbono, que é o CO, produzindo zinco elementar é o zinco metálico, Zn, e dióxido de carbono, CO2. Então, óxido de zinco, ZnO, óxido de zinco, monóxido de carbono, CiO, zinco elementar e dióxido, 2O, dióxido de carbono. Letra A. Escreva a equação química correspondente. Bom, basta a gente balancear essa equação que está aqui, né? Essa é a equação química correspondente, só que ela não está balanceada, nós precisamos balancear ela. Um átomo de zinco, um átomo de zinco, um átomo de carbono, um átomo de carbono, 2 átomos de oxigênio, 2 átomos de oxigênio. Ó, está balanceada assim, né? Não tem que colocar nenhum coeficiente estequiométrico diferente aí, ó. Todos os coeficientes estequiométricos são iguais a 1. Essa aqui já é a resposta da letra A. Letra B. Para cada 1000 gramas de óxido de zinco que reage, qual a massa de metal obtida? Metal é aqui, ó, o zinco metálico. A massa do zinco metálico, lá o exercício deu lá na letra B, ó, Zn65. Então, a massa do zinco metálico é 65 gramas por mol. E a massa do oxigênio é 16. Aqui, como é ZnO, eu vou ter 65 do zinco mais 16 do oxigênio, que vai nos dar uma massa de 81
gramas por mol. Então, nós descobrimos que a cada 81 gramas de óxido de zinco consumidos, são produzidos o quê? 65 gramas de metal, de zinco metálico. Cada 81 gramas de óxido de zinco consumido, 65 gramas de zinco metálico são produzidos. Agora, o exercício quer saber, para cada 1000 gramas de óxido de zinco que reage, se reagir 81, produz 65. Se reagir 1000 gramas de óxido de zinco, quanto do zinco metálico será produzido? Regra de 3, grandezas diretamente proporcionais, quer dizer, quanto mais reagir de óxido de zinco, mais zinco metálico será produzido. Então, são diretamente proporcionais, é só multiplicar cruzado. Lembrando, hein? Se eu estou falando de óxido de zinco aqui na primeira coluna, a massa de óxido de zinco vai ficar embaixo da massa de óxido de zinco. A massa de zinco metálico que eu vou descobrir fica embaixo da massa de zinco metálico que eu tenho. Na primeira linha, a relação conhecida, na segunda linha, a relação que você vai definir, vai determinar aqui agora. 81 vezes x é igual a 1000 vezes 65. Multiplicando cruzado, x vai ficar 1000 vezes 65, 81 que está multiplicando, vai passar dividindo, então dividido por 81. 802,47 gramas. Aproximadamente, dá 802,46, 9 e mais números. Então, aproximadamente 802,47 gramas. Essa vai ser a massa de zinco metálico ou de zinco elementar que vai ser produzida a partir da reação de 1000 gramas de óxido de zinco.